Ao longo de mais uma semana de entrevistas ao vivo, você, eleitor, tem a oportunidade de conhecer melhor os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Durante 1 minuto e meio, o candidato responde cada uma das 4 perguntas sobre temas pré-estabelecidos em sorteio, sendo uma de livre escolha do jornalismo da Record TV-RS. O candidato também terá 1 minuto para as considerações finais. Conforme ordem de sorteio, hoje nós recebemos o candidato João Derli, do Republicanos. Boa noite, candidato. Boa noite, Simone. Satisfação poder estar contigo aqui nessa noite. Vamos então à primeira pergunta. Candidato, ladrões roubam ou furtam 20 carros por dia na capital, em média, segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Quais as ações que precisam ser desenvolvidas para diminuir ou acabar esse indicador criminal que, por muitas vezes, resulta em morte? Bom, cumprimentar minha esposa que está acompanhando, a Gabriela, né, e o delegado Fernando Soares, que está na nossa chapa como vice. O delegado, ele tem um trabalho espetacular, onde ele deixou um legado, né, de segurança pública. Então, segurança pública será uma prioridade nossa. Nós vamos apostar muito na rede de observatórios, e a gente vai ter o Observatório da Segurança, que a gente vai ter a oportunidade de colher os dados, fazer a integração com as polícias, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar e a nossa Guarda Municipal, utilizando essa rede de dados, jogando para o GGIM, que é o Gabinete de Gestão Integrada, que hoje está desativado, né? Ele praticamente não acontece, com as secretarias da zeladoria da cidade, né, como poda de árvores, a iluminação. Toda essa integração faz com que tenhamos uma ação mais qualificada na questão da segurança e juntamente com as câmeras, né? Na cidade de Novo Hamburgo, quando estive deputado federal, eu iniciei um trabalho que era das câmeras OCRs, né, de monitoramento, né, de cercamento eletrônico da cidade de Novo Hamburgo, e que depois, com a bancada gaúcha, conseguiu oportunizar toda a região metropolitana, né? Então, hoje nós temos essa rede de câmeras na cidade de Porto Alegre, mas nós queremos ampliar essa ação para que a gente possa dar segurança às pessoas de circularem nas ruas, de frequentarem as praças e os parques da cidade de Porto Alegre. O verão se aproxima e um problema crônico de alguns pontos da capital é a falta d'água. Como resolver? Bom, isso é um problema crônico na cidade de Porto Alegre. Já passaram várias gestões à frente da cidade de Porto Alegre e ainda não conseguiram solucionar esses problemas. Nós temos que ainda pegar, né, a prefeitura e fazer um estudo bem aprofundado de que ações nós conseguimos poder levar a água àqueles que não chegam, né? Principalmente, né, nos morros, na Loma do Pinheiro, acaba sofrendo com esse problema. Uma pesquisa que a gente teve feito informalmente, a gente descobriu hoje, os dados é que de 25% a 27% da água na cidade de Porto Alegre é perdida, seja por gatos ou por vazamentos. Mas se esse dado for aprofundado, pode chegar a 45%, ou seja, quase 50% hoje da nossa água, ela não chega nas pessoas. Então, nós vamos setorizar, né, toda a água na cidade. Seria como uma casa. Uma casa, ela tem registros, né, nas peças, que daí, se tu tem um vazamento, tem alguma coisa da água dentro de casa, tu acaba procurando e fechando, né, os registros, e aí tu vai achar e saber onde é que está esse tipo de vazamento. A mesma coisa tem que acontecer na cidade. Se tu não tem a setorização, acaba a água escorrendo, né, pelas mãos da própria prefeitura e não chegando nas pessoas, e como acontece, né, principalmente no verão, que acaba faltando água, e aí no momento de pandemia, onde as pessoas têm que ter uma maior asepsia, acaba não ocorrendo pela falta d'água. Durante a pandemia, quase 30 mil pessoas ficaram desempregadas na capital gaúcha. Qual o seu plano para recuperar a economia o mais rápido possível? Bom, a gente tem apostado na escola do empreendedorismo. Por que a escola do empreendedorismo? Hoje, como é que as comunidades elas conseguiram solucionar um pouco do problema, né, do desemprego? Criaram grupos de WhatsApp, e aí tem a doceira, tem aquele que faz o bolo, alguém que faz um brechó, o outro montou uma fruteirinha, né? Mas tudo informalmente.
Então, a escola do empreendedorismo vai fazer com que as pessoas venham para a formalidade, tenham o conhecimento. Então, eu vejo quase todos os candidatos falando sobre a liberação de microcrédito. Né? Não adianta liberar microcrédito para quem não sabe utilizar o microcrédito. Né? Então, o sonho vai se tornar um pesadelo. Então, a gente aposta que a escola do empreendedorismo, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas, e principalmente aquele mais frágil que tem um sonho de empreender, eles sabem levar em consideração o seu talento pessoal, a vocação local. Então, se tem vocação para o turismo, enfim, para outra atividade, e a necessidade local, o estudo de mercado. Então, é importante, né, dar as condições das pessoas para que aquele sonho dela se torne em realidade, não em pesadelo. Então, é muito importante a escola do empreendedorismo, porque vai ajudar com que as pessoas, né, sejam potencializadas já essas ações que foram feitas pelas próprias comunidades, pelas próprias pessoas, nos moldes do Favela Road no Rio de Janeiro, onde o lema, né, da economia circular é favelado compra de favelado. A Record TV-RS é conhecida por dar voz ao povo gaúcho. E durante os períodos de chuva, uma boa parcela da população sofre os prejuízos em decorrência de constantes alagamentos. Quais as alternativas e soluções para um tema tão grave e pouco debatido? Sem dúvida alguma, a questão do saneamento básico é algo muito importante. Então, nós vemos os alagamentos que acontecem, vou falar a região do Sarandi. A prefeitura, agora nessa gestão, perdeu mais de 120 milhões de reais, né, que é muito grave. São recursos que poderiam chegar e resolver o problema da casa de bombas, né, na região do Sarandi. Então, nós vamos ter um gabinete que vai cuidar permanentemente dos recursos, né, aportados, seja via emendas parlamentares, seja recursos federais ou até financiamento, né, para a linha de crédito sem contrapartida. Mas a gente aposta muito no marco legal do saneamento básico, que vai ajudar a gente conseguir através de uma PPP. E é importante a gente falar sobre PPP, porque tem que ser levado em consideração a tríplice hélice, né, que é a questão da prefeitura, ser bom para a prefeitura, né, porque é a entrega do serviço, ser bom para a empresa também, porque ela assume o risco, né, da operação, e também a entrega, o serviço para a sociedade. Então, a gente aposta que uma PPP do saneamento básico, e aí linkado pela questão dos alagamentos, a gente consiga solucionar o problema dos alagamentos a curto, médio e a longo prazo, né? Então, todas as ações que nós temos agora a curto prazo, elas vão refletir lá na frente. Chegamos ao fim de mais uma sabatina. Vamos às considerações finais. O senhor tem 1 minuto, candidato. Gostaria de agradecer a Rede Record pela oportunidade, meu querido amigo delegado Fernando Soares, que tenho aprendido muito com ele, de aceitar esse desafio, sair da zona de conforto, né? Poderia estar em casa, cuidando dos filhos, né, com a esposa, ou até, né, praticamente trabalhando na questão esportiva, mas eu aceitei esse desafio porque eu vivo aqui, eu cresci, nasci em Porto Alegre e eu quero entregar Porto Alegre novamente aos porto-alegrenses. Quero fazer o melhor, né, toda a dedicação que eu tive na vida de esportista, que eu tenho tido também na vida de parlamentar, na vida política, eu quero fazer na Prefeitura de Porto Alegre. Eu peço uma oportunidade de fazer uma Porto Alegre diferente, né, de todos que nós já vimos passar por aqui. Convido a acessar o site joaoderli.com.br, conhecer um pouco mais da nossa história, conhecer um pouco mais das nossas propostas e das ações que nós vamos entregar, né? Nós estamos fazendo promessas, nós estamos fazendo, prometendo o trabalho para as pessoas de Porto Alegre. Obrigada pela presença.